Oi pessoal, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e esse é o segundo vídeo dessa playlist onde juntos a gente está construindo, utilizando o HTML, CSS e Bootstrap, a nossa página de perfil do Instagram. Então, nessa aula de hoje, a gente vai construir esse cabeçalho aqui do Instagram, onde tem o logo, esse formulário para pesquisa e também estes ícones de navegação. Então vamos começar. Retomando aqui rapidamente, na aula anterior a gente já iniciou o projeto. Então a gente já tem a estrutura básica do HTML e também já temos o arquivo, né, o style.css, que é onde a gente vai criar os estilos. Então o que a gente vai fazer agora? A primeira coisa que vamos fazer é criar o header do nosso projeto. Para ficar um pouco mais fácil, esse vídeo não ficar muito longo e eu ficar digitando, eu vou colar aqui para vocês toda a estrutura do header, que no caso é o nosso nav, e eu vou passando aqui linha por linha, estrutura por estrutura, explicando o que foi que eu fiz para chegar nesse resultado. Bom, quando a gente tem uma página HTML, geralmente a gente tem algumas tags principais que dividem o conteúdo. Então essas tags é header, nav, section, article, aside e footer. Então a nossa página, né, do perfil, ela vai conter o header, que vai ter dentro dela o nav, que é o que a gente vai fazer nessa aula de hoje, e também vamos ter a section, que é onde vai ficar tanto as informações do perfil e também o nosso feed, né, com as publicações. Mas explicando aqui rapidamente, dentro dessas duas tags aqui principais do HTML é onde ficam todo tipo de cabeçalho. Então tudo que é relacionado ao cabeçalho de uma página, como por exemplo o navbar, ícones para navegação, aquela barrinha de pesquisa, o logo da empresa, a imagem, né, da empresa e tudo mais fica nessas duas tags principais, que é o header e o nav. Dentro de section é onde a gente coloca o conteúdo principal da página. E geralmente quando a gente tem um blog, a gente também utiliza a tag article para colocar os textos, né, o artigo dentro dessa tag, porque assim fica nos melhores padrões para depois ser utilizado e mostrar que aquele conteúdo é o conteúdo mais importante da página quando você for fazer pesquisas. A side, geralmente a gente coloca conteúdos, links relacionados àquele tema, àquele assunto. Então tudo que é relacionado, conteúdo, links, né? Também propagandas, quando a gente tem blogs, a gente coloca dentro dessa tag aside. E no footer é onde a gente coloca as informações de rodapé, como link para a empresa, para as redes sociais, endereço, contatos, entre outras coisas. Também relacionado à auditoria, a autoria do site, entre outras coisas. Então essas aqui são as tags principais do HTML. A gente vai utilizar então header e section. Voltando aqui então para a nossa estrutura, vamos começar aqui então. Tudo que está dentro da tag body é o que vai ser mostrado para o usuário na tela, né, no navegador. Então hoje a gente vai construir o nosso header, que no caso se caracteriza pelo nav do Instagram, que é o cabeçalho. Então, utilizando aquelas tags principais que eu falei para vocês, né, no caso aqui header, eu tenho então essa tag aqui, header. Dentro dela eu utilizei o nav do Bootstrap. Então se você quiser escolher um nav diferente do que eu utilizei, vocês podem vir aqui na página oficial do Bootstrap, que é a que a gente já iniciou o projeto na aula passada, e aí vocês vêm aqui em componentes. Dentro aqui de componentes, vocês têm várias coisas já prontas, como por exemplo botões, cards, collapse, drop-downs, entre outras coisas. No caso, eu vim aqui no navbar. Então dentro aqui de navbar, vocês têm várias opções para utilizar, né? Então aqui ele dá o exemplo e também dá o código do HTML que você vai precisar inserir no seu projeto para ter esse resultado. Aqui a gente tem vários. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui, escolhi um desses exemplos. Olha aqui, vocês podem ver que a gente tem a tag nav, ela abre aqui, fecha aqui embaixo.
para todos esses exemplos, independente de qual que eu escolho, é a tag nave, porque é um navbar que eu vou inserir no meu projeto. Então eu vim aqui, eu escolhi um desses naves aqui, e eu vou voltar agora aqui no projeto, e essa tag aqui, ó, então ele está iniciando aqui e finalizando aqui embaixo. Ele abre aqui e finaliza, né, eu fechei o nave aqui embaixo. Bom, dentro deste nave, ele já vem com algumas classes prontas, como por exemplo navbar, navbar lite. Isso daqui são as classes do CSS, porque como eu inseri um componente já pronto, Bootstrap, então já veio com alguns estilos prontos para mim. Só que eu inseri, além dessas duas classes que já vieram prontas do Nave do Bootstrap, eu criei uma terceira classe que eu chamei de Nave Top, onde eu criei alguns estilos para modificar o nosso Nave e deixar ele mais parecido com o perfil do Instagram. Então, eu vou colar aqui para vocês a primeira classe, né, o primeiro estilo que a gente vai inserir. No caso, o que eu faço para mim colocar um estilo e utilizar ele no HTML? Primeiro eu defino o nome dessa classe, no caso eu chamei de nave top, por isso que eu tive que utilizar o mesmo nome aqui dentro de classe na tag nave, para que ela identifique que é aquele estilo que eu quero aplicar aqui nessa tag. Bom, então quais são esses estilos, né, que eu apliquei aqui? Eu coloquei uma altura, né, eu limitei a altura deste nave a 63 pixels, eu defini o background color como branco, e eu coloquei aqui como importante, porque tinha uma outra classe CSS que estava sobrescrevendo este background color. Então, quando acontece esse tipo de coisa, a gente tem que colocar interrogação importante. Também defini uma borda no topo do navbar e uma borda na parte de baixo, né, no bottom. No topo, eu defini que ela tem uma espessura de 0,5 pixels. Então aqui eu coloquei solid e coloquei também essa cor, né? A borda ela vai ter essa cor, que é o hashtag dbdbdb. E a mesma coisa eu fiz para a borda inferior. Só que neste caso ela é um pouquinho mais grossa, eu coloquei de 1 pixel. E a cor, a mesma coisa. Então esse daqui foi o primeiro estilo que eu apliquei dentro do nosso nave, para ele ficar um pouco mais parecido com o do Instagram. Então, seguindo aqui, a gente já passou por essa tag nave. A segunda coisa que vamos fazer é criar uma div. E dentro dessa div, a gente vai limitar, né, as bordas, as laterais, e colocar tanto o logo, o form para pesquisa e também os ícones para navegação dentro da página. Eu utilizei a div e a classe container fluid e também criei um nave container. Esse nave container é um estilo que eu criei, que a gente vai acrescentar também aqui dentro do arquivo style.css. Então, esse nave.container, dentro dessa classe eu defini os paddings, né, laterais, que é o padding left, onde eu quero que tenha 25% da página, e o padding right, que também tenha 25% da página. Por que eu fiz isso? Para limitar, olha, essas bordas aqui, porque senão este logo ele ficaria aqui no cantinho, e eu quero que ele fique centralizado igual aqui no Instagram original. Então, para isso, eu tive que definir essa borda aqui, no caso aqui, esse espaço, né, nas laterais, tanto esquerdo quanto direito, para ficar mais centralizado. Então, eu escolhi fazer dessa forma. Então, agora que eu já defini o nosso nave container, dentro dessa div, o próximo passo é colocar o logo do Instagram. Então, para isso, olha só, vou voltar aqui no browser. Na hora que eu tô aqui no Instagram, se eu clico aqui dentro deste logo, vocês podem ver que ele é uma parte que está clicável. Eu vou clicar e eu coloquei um link para ir para o meu perfil do Instagram. Vou fechar aqui. Então, este logo, ele, apesar de ser uma imagem, ele vai ficar dentro da tag A, que é a tag onde a gente consegue criar links. Então, vamos voltar lá no projeto. Então, por isso, eu utilizei a tag A, eu abri ela aqui, fechei aqui embaixo. Utilizei a classe navbar brand, que também é do Bootstrap. E eu utilizei
o href, onde eu passei o link do meu perfil do Instagram. Então, por isso que na hora que eu cliquei, ele direcionou para o meu perfil do Instagram, porque eu coloquei aqui como o link. E eu utilizei o Target Blank para mostrar, assim, para abrir numa aba diferente daquela aba original. Vou fechar isso daqui para ficar melhor. E aqui dentro, a gente tem a imagem. Aqui tá meio difícil de visualizar. Vou fazer assim para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Aqui a gente tem o A fechando. Aqui dentro da imagem é onde eu tenho o logo do Instagram. Então aqui eu utilizo primeiramente a tag IMG para me inserir uma imagem. E eu também utilizo o source para passar o caminho dessa imagem. Então, onde que está essa imagem? Vou aqui mostrar para vocês. Ela está nessa pastinha imagens. Então, eu passo o caminho imagens barra logo.png, que é a imagem que eu quero mostrar, que é o logo que eu personalizei do Instagram. E eu apliquei um estilo aqui dentro da imagem mesmo. Essa daqui é uma outra maneira que a gente tem de aplicar estilos no HTML utilizando CSS, só que dessa maneira aqui eu coloquei dentro da própria tag do HTML. Não é uma boa maneira de se fazer, o certo é a gente isolar, fazer separado no arquivo style.css, igual a gente já estava fazendo, mas aqui eu coloquei para vocês terem um exemplo também de quando vocês se depararem com esse tipo de caso. Aqui eu limitei a largura máxima e também a altura. Então eu limitei que o máximo de largura é 130 pixels e o máximo de altura é 80 pixels. Então essa parte aqui é essa parte que mostra o logo My Instagram, que eu personalizei aqui. Então aqui a gente fechou essa parte do link e do logo. Agora, indo para a parte do formulário, que é essa parte de pesquisa aqui. Bom, nessa parte de pesquisa, para criar esse campinho, eu utilizei o form. Então, este form, ele também é um componente do Bootstrap. E para criar este form, eu utilizei a tag form e dentro dela eu coloquei um input, que é onde vai receber o que a gente digitar na pesquisa. E para isso eu utilizei essa classe formal control M2, o tipo search, e aqui dentro de placeholder a gente coloca pesquisar, que é o que aparece aqui pra gente na tela. E para modificar então este form para ficar mais parecido com o layout que a gente espera obter, eu criei essa classe de estilo form control. Então dentro dela eu defini a borda, no caso aquela inclinaçãozinha que a gente tem nas laterais, então eu coloquei 0.15 rem. Eu defini que o padding dela vai ser 0, porque como eu utilizei esse form do Bootstrap, ele veio já com padding definido, então eu tirei este padding que veio a princípio. Também inseri um background color, essa corzinha aqui, que é hashtag FA. Defini que o texto vai ficar no centro, Text Align Center, e também defini a fonte, que no caso é 15 pixels. Então, como aqui a gente já tem essa classe Form Control, ele já vai então aceitar, ele já vai aplicar esse estilo que a gente acabou de inserir. E agora, essa última div aqui, né? Vamos dar sequência aqui. Nessa última div é onde vai ficar os ícones de navegação. Vou aqui mostrar para vocês. Então, é essa div aqui que vai conter esses ícones. No caso, é a casinha, né, de home, as curtidas. Aqui é onde a gente vê as mensagens no direct, entre outras coisas. Então, para isso, a primeira coisa que eu fiz foi definir também, foi definir um style de 30% para que os ícones eles fiquem mais juntinhos. Então, eu defini que essa div ela vai ter 30%. Se eu quisesse que eles ficassem mais grudadinhos ainda, eu diminuiria para uns 25% ou 20%. E aqui a gente vai usar uma coisa nova, né, aqui pra gente, que no caso são os ícones do Bootstrap. Aqui vocês podem ver que essa tag aqui, essa tag I, é de ícones.
Mas para a gente utilizar os ícones do Bootstrap, a gente vai precisar importar, assim como a gente fez na aula passada com o próprio Bootstrap. Para isso, eu vou vir aqui no Bootstrap. E se eu clicar aqui em ícones, ele vai abrir essa página e ele vai me mostrar então tudo que eu tenho que fazer para conseguir utilizar esses ícones, que tem várias opções aqui no meu projeto. Então, se eu vier aqui embaixo, lá no fim da página, ele me mostra aqui as maneiras que eu tenho de inserir o ícone, que é por download ou por CDN, que é o caso que a gente vai utilizar, assim como a gente fez com o Bootstrap, que é apenas inserindo o link. Então, eu vou copiar aqui o link, vou voltar aqui no projeto, aí como isso é configuração, a gente vai colocar aqui no cabeçalho, então dentro do head. Então, fiz aqui o import dos ícones do Bootstrap e agora vou voltar aqui, vou pegar um exemplo que ele me dá para inserir este ícone. Olha aqui, que é a tag i, e dentro dela, dentro da classe, eu coloco o nome do ícone que eu quero utilizar. Então aqui a gente tem vários, né? Por exemplo, qualquer um, esse daqui, olha, bug. Aí no caso, dentro da classe, a gente coloca bug, que aí a gente vai conseguir acessar este ícone. Voltando então ao projeto, aqui então a gente já tem alguns ícones que eu já preparei para a gente utilizar. Que no caso é este ícone aqui da casinha, este daqui que é do direct, e esses outros aqui que é um da curtida e tudo mais. E esse último aqui, ele não é um ícone, mas é aquela imagenzinha para, no caso, direcionar para o perfil do Instagram. Então, se eu mostrar aqui para vocês, olha, vou voltar aqui no projeto, a gente tem a casinha, tem os ícones do direct, da curtida e também aquela imagenzinha do nosso perfil, igual aqui no Instagram original. Então, a gente vai ter 4 ícones e essa imagem aqui no final. Voltando aqui, para colocar aquela imagem daquele tamanhozinho, eu criei essa classe imgNav. Então, para obter o resultado daquela imagenzinha pequenininha, eu utilizei o img, né, para inserir uma imagem. O search, eu coloquei o caminho dessa imagem dentro do nosso projeto. E também a classe imgNav, que é uma classe de estilo que eu criei para deixar ela daquele tamanho bem pequeno. Então agora vamos acrescentar mais essa classe de estilos aqui no nosso style.css, que é o imgNav. Então eu defini border radius de 100%, e aqui eu fiz também umas outras configurações para deixar ela pequenininha. E também defini o máximo de altura e largura, de 30 pixels e 25 pixels, respectivamente. Então, vamos voltar aqui. E assim a gente conclui essa parte do nav, que também, né, constitui o nosso header. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é uma classe que eu inseri aqui no body. Dentro dela, um estilo, apenas para mudar o background color da página como um todo. Então ele era branco, mas agora, a partir de agora, ele vai ser essa corzinha aqui, FA, FA, FA. Bom, então o nosso body já está com o estilo e agora a gente já tem todo o nosso header pronto. Para ver o resultado, vamos agora, antes a gente só tinha uma Lamunda aqui na tela, agora eu vou atualizar. E olha só, a gente já tem o nosso header com o logo, com o input, né, o form para pesquisa e também os ícones, certo? E o último estilo que faltou acrescentar é o estilo dos ícones. Aqui vocês podem ver que tem a classe que mostra o nome deste ícone, que no caso é House, Inbox, Compass, Heart. E eu também criei uma outra classe de estilo para eles, para aumentar eles um pouquinho de tamanho. Então eu vou colocar aqui também essa classe de estilo, que é .icons, onde eu defini um padding de 4% para eles não ficar tão grudados uns nos outros, e uma font size de 25 pixels para aumentar eles um pouquinho de tamanho. Então agora eles vão ter este estilo. Se a gente voltar aqui no browser e atualizar,
Olha só, agora sim eles ficaram maiores e mais espaçados. Então a gente conseguiu finalizar o nosso cabeçalho. Bom, pessoal, então para essa aula era isso. O objetivo era iniciar aqui o navbar da página. Então aqui também a gente pode ver que o fundo ficou branco e o resto da página aqui ficou um pouco mais cinzinha, que é a mesma cor aqui do Instagram. E é isso, na próxima videoaula a gente vai começar a construir essa parte aqui, onde a gente mostra, né, a descrição do nosso perfil, certo? Até mais!